Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, né? Estamos na segunda aula falando sobre programação orientada a objeto e agora vamos falar sobre encapsulamento. Bom, pessoal, o que é o encapsulamento, né? Você entende quando você fala de encapsulamento, você quer proteger algo. Então, o que o encapsulamento na pool fala, né? Ó, o encapsulamento é o seguinte: ele permite proteger os dados de um objeto oferecendo acesso controlados a eles. Ou seja, você pode acessar um método, uma propriedade também, usando modificador de acesso. Na última aula eu falei controlador, mas desculpa, é modificador de acesso. Isso é feito por meio do uso de modificadores de acesso, como public, private, protected, entre outros, para definir quem pode visualizar ou modificar os dados de um objeto. Vamos ao código? Então, falando aqui do código, tá? É o seguinte: a gente tem aqui a classe conta bancária, né? E aí, se você for ver aqui, ó, a classe conta bancária, ela tem as suas propriedades privadas. Ou seja, ninguém pode alterar o nome de um titular, ninguém pode alterar um saldo, ela é privada. E aí, como é devolvido isso? Bom, em C Sharp a gente tem o get e o set, né? O get, ele vai pegar o valor de quem? Da propriedade privada titular. E o set? O que o set vai fazer? O set, ele adiciona o valor àquela propriedade. Então, e é a propriedade privada, no caso é a titular com T minúsculo, tá? Esse T maiúsculo ele vai fazer o get pegando o valor desse T minúsculo, tá? Pessoal, fiquem calmos. Se você não entender muito bem agora, quando chegar na parte de arquitetura, a gente vai ter um hands-on, tá? E aí você vai ver isso na prática, beleza? Bom, e aí a gente existe aqui outra propriedade pública que é o saldo, tá? Só que o saldo é o seguinte: se o saldo, o valor informado do usuário for maior do que zero, maior ou igual a zero, ou seja, tem uma regrinha de negócio aqui, ele vai atualizar o saldo. Se não, ó, o saldo não pode ser negativo, né? Ou até mesmo zero. E aí no construtor, aqui, ó, que está uma parte da cereja do bolo, eu passo o seguinte: toda vez que o objeto for instanciado, que é quando a gente faz um new nele, né? Coloca new o nome do objeto, nome da classe, desculpa. Aí tem que passar obrigatoriamente o titular e o saldo inicial. E aí eu proíbo o usuário de fazer o quê? De injetar em qualquer parte do sistema um titular e o saldo. Você imagina, por que a gente usa encapsulamento? Imagina que eu estou lá na classe usuário, vamos supor. E aí, do usuário, toda vez que o usuário loga, eu vou lá, coloco new, vamos supor, conta bancária, e aí eu já consigo inserir o saldo, inserir o nome. Você imagina a bagunça que ia ser? Então, o encapsulamento ele permite que a gente faça, você pode fazer, mas você tem que fazer passar isso no construtor. E quando chegar na parte de arquitetura, você vai ver que mesmo que o usuário ele faça esse new lá na parte de usuário, vamos supor, né, o desenvolvedor faça isso, né, de forma errada, ele não vai conseguir, porque a organização do projeto vai impedir que muitas coisas erradas o desenvolvedor faça. Entenda, programação, pessoal, né? O quanto você faz um código funcionar, e sim o quanto você faz um outro ser humano entender aquilo que você desenvolveu. Essa é a grande sacada dessas videoaulas que eu resolvi fazer e poder passar esse conhecimento para vocês, que é um pouquinho
né? Um pouquinho aí, frente a muitos que a gente vê, igual o Uncle Bob, por exemplo. Eu não tenho aí, sei lá, 30, 40 anos de desenvolvimento, mas tem um pouquinho de 10, então são 10, é um pouquinho aí de tempo que a gente pode passar para vocês. Então aqui a gente tem no construtor como se deve, o que o usuário deve passar, tá? E tem os métodos. Aqui que é a grande sacada. A gente tem como depositar e sacar. Por quê? O usuário ele pode passar um valor, eu estou aqui já automaticamente passando saldo, mas acrescentando no saldo, né, fazendo aqui um mais igual, que ele vai acrescentar saldo mais o valor, né? Saldo recebe o saldo mais o valor. Mas eu posso colocar toda uma regra de negócio aqui. Você entende? E a gente vai ver isso juntos. Eu posso colocar toda uma regra de negócio. Eu posso verificar também se o usuário logado ele tem perfil para isso. Então tem um método que encapsula o que? A regra de negócio que vai ser executada em cima das propriedades da classe que eu tenho. O método sacar, a mesma coisa. Aí ele verifica o seguinte, cara, o cliente, né, o usuário, ele quer sacar um valor, mas se o valor for menor ou igual ao saldo, eu tenho que, se for menor ou igual ao saldo, vou permitir. Agora, se for maior do que o saldo dele, o saldo é insuficiente para ele usar o saque. É claro, existe banco que oferece, né, cheque especial e tudo mais, mas entenda, que eu quero passar para vocês é que aqui nesse método, de forma encapsulada, eu posso colocar eu na qualidade de desenvolvedor, né, nós na qualidade de desenvolvedores, temos a responsabilidade de fazer com que todos que venham olhar o nosso código venham entender o que está sendo executado. Eu não posso deixar a classe aberta para o outro desenvolvedor fazer os métodos, desenvolver os métodos do jeito que ele quer. Se eu sou o primeiro, se eu sei como funciona a regra, se passaram para mim as regras, então eu devo fazer não somente deixar o meu código entregável, mas um código legível e extensível. Vocês vão saber o porquê lá quando eu falar sobre sólidos. E aqui, na chamada desse programa, você vê que a gente fez instanciou uma conta bancária, passou o nome do usuário e o saldo inicial. E aí a gente tem, vai printar aí o nome do usuário e o saldo inicial dele, e tem um método, né, depositar e sacar. Então, para você entender como é que funciona o encapsulamento, do porquê do encapsulamento, porque na verdade é uma proteção das regras de negócio a serem executadas por um objeto. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de encapsulamento. Te espero na próxima aula falando sobre herança. Um abraço.